Boa tarde, igreja. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto dominical. É um prazer estarmos aqui reunidos pelo nome de Jesus. E, a gente tem vivido tantas coisas com o Senhor. Temos experimentado a bondade dEle, o poder dEle no nosso meio. E glória a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo entre nós, né? Nesses últimos tempos, o Senhor tem trabalhado muito nas nossas vidas, muito na nossa fé, no nosso caráter. E uma das coisas um dos trechos, né, que tem vindo muito à minha mente é o trecho de Romanos 8, né? Em Romanos 8 fala do amor de Deus, né? O que pode nos separar do amor de Deus? E ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Vou ler, que é um pouco melhor do que eu tentar falar, né? Fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? E um pouco mais para frente, no versículo 35, diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Será aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa tem sido um trecho onde eu me agarro, lembrando do amor de Deus por nós. E hoje aqui eu quero te convidar a celebrarmos esse amor de Deus por nós, celebrarmos ao nosso Deus que nos ama, que não se separa de nós por nada, nem mesmo diante da morte, nem mesmo diante de qualquer outra coisa. Vamos louvar o Senhor? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e orar com a gente. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pelo dom da vida que é o Senhor que nos dá. E hoje, reunidos como um só corpo, queremos exaltar o seu nome e te glorificar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. E agradecer, porque sabemos que em ti nós temos segurança, nós temos paz, independente das circunstâncias à nossa volta. Obrigada porque o Senhor faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mesmo que este bem não seja bonança, não seja apenas paz. O Senhor faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E nós te louvamos pela tua presença, que é o nosso bem maior. Muito obrigada, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha aqui nesta tarde nos guiar durante esse momento de louvor e que tudo que a gente cante, tudo que a gente fale seja agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar
profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigada, Senhor, pelo teu amor leal. Obrigada, Jesus.
digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Só Ele a glória. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. A ti seja toda honra e toda glória, Senhor. O Senhor é o único Deus, o único digno de todo o nosso louvor. Que em nossos lábios sempre hajam louvores ao Senhor. Que o Senhor seja sempre louvado, entronizado em nossas vidas, em nossas famílias, na nossa comunidade. Que o Senhor assuma o trono e reine sobre a vida de cada um de nós. Obrigada, Jesus. Louvamos a Ti e exaltamos o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, gente, boa tarde. Mais uma vez é bom estarmos aqui reunidos. Como sempre, eu incentivo todos que puderem, abra sua câmera, vamos tentar estar os mais próximos possíveis, né? Embora não seja ideal, não é mesmo? Mas vamos separar nosso tempo de ofertas e dízimos agora. Então, se estiver preparando aí, fique à vontade, separe aí. E vamos adorar o Senhor com os nossos pertences também. Eu vou orar. Obrigado, Senhor,
porque Tu és o Senhor dos céus e da terra. A Ti pertencem todas as coisas, Senhor, e obrigado por nos dar graça de sermos aqueles que vão administrar toda a Sua criação. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos capacita através de recursos financeiros, mas também de dons, talentos, tempo, tudo que temos e somos, Senhor. Mais uma vez nós queremos reconhecer que tudo é Teu, e nós não estamos exatamente te devolvendo, mas apenas usando isso como um ato simbólico de adoração, Senhor, porque tudo é Teu. Nos dá corações que são retos, que são justos diante do Senhor e que realmente reconhecem, Senhor, que o Senhor nos tem abençoado grandemente. Faz-nos prosperar, ó Deus, por amor ao Teu reino, não para nós mesmos, mas que o Senhor seja conhecido. Te agradecemos, Senhor, pela Tua provisão tão fiel e entregamos todas essas coisas diante do Senhor, em resposta a tudo que o Senhor tem feito por nós. Recebe, Senhor, a nossa oferta e parta de um coração sincero. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ter um tempinho de oração antes da gente ir para o momento da palavra. E acho que aí a gente pode continuar orando pelas situações macros, né? A pandemia continua aí, embora, graças a Deus, acho que está melhorando. A gente pode continuar orando pelas situações do mundo, né? Contexto do Afeganistão, ainda alguns outros países. Podemos orar pelo nosso país, né? Que as coisas aqui também não andam muito fáceis. Ore pela igreja, ore pelo seu grupo de célula, ore pelas suas famílias. A gente agradece que no processo aí que o pastor está passando tem tido grandes melhoras, né? E isso tudo é graças ao Senhor. Então vamos separar esse tempo para orar, para agradecer ao Senhor. Talvez você tenha alguns outros pedidos aí que você compartilhou com o pessoal da célula, coloque diante do Senhor também. Então, vamos interceder como corpo, como igreja. E aí, depois eu oro, tá? Então, tenha um tempo aí diante do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor sempre habitou no meio da tua igreja. Obrigado, Pai, porque muitas vezes é nas tribulações, é nas dificuldades que o Senhor se revela de forma especial a nós. Mais uma vez nós colocamos diante do Senhor os nossos corações, colocamos um anseio imperfeito, Senhor, de te conhecer, de te buscar, um anseio de que venha o teu reino, Senhor, de fato, e que seja feita a tua vontade nas nossas vidas.
na tua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, e nos ensina a viver como comunidade, não como vários indivíduos, Senhor, mas como um corpo, como pessoas que reconhecem as suas responsabilidades, seus deveres e as suas contribuições para o reino. Nos direciona, Senhor. Tira, Senhor, dentre nós tantas divergências, tantas diferenças, tantas discórdias. Seja teu amor, Senhor, o vínculo entre nós, seja a tua verdade, o fundamento, o norte das nossas ações. Seja o Senhor, o teu nome engrandecido e exaltado entre nós. Nós oramos, Pai, para que nós sejamos aqueles que realmente respondem adequadamente ao teu chamado. Não se contentam em viver de forma próspera e feliz, simplesmente, mas que vai e responde ao ID, responde ao clamor das nações e que se coloca como luz, como sol, como aqueles que entendem que nós fomos salvos por um propósito, que o Senhor nos resgatou e nos colocou como uma missão. Nos ajuda, Senhor, nos direciona, nos capacita, que a tua vontade, Pai, a tua voz seja ouvida e o nosso coração retenha a tua palavra, retenha o teu falar e nela nós possamos meditar noite e dia, Senhor. Que o Senhor possa se agradar de nós, Pai. Em tudo isso, Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Obrigado, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa tarde, queridos irmãos. Hoje eu queria estar junto com vocês para compartilhar, na verdade, testemunhar do que eu tenho vivido nesses tempos e eu espero que Deus me capacite para poder expressar toda aquela emoção, tudo que a gente está passando, para compartilhar e também para glorificar a Deus, né? Então, hoje eu queria compartilhar sobre esperar confiante em Deus, né? Esse é o tema desse compartilhamento. Aí eu vou falar, assim, do que eu tenho passado e queria compartilhar o meu desafio de aprender a esperar nesse tempo confiante no Senhor e compartilhar um pouquinho dessa situação que a gente está vivendo, né, nesses últimos dias, e como esse salmo tem sido uma palavra que me alimenta, que está me ajudando muito nessa fase, desses dias difíceis. Bom, eu acho que, talvez antes de compartilhar do Salmos 40, talvez interessante eu também situar para alguns que não estão entendendo bem o contexto que a gente está vivendo. Então, eu queria fazer um breve resumo, né, do que a gente tem passado, né? Então, talvez eu vou começar contando, né, o que está acontecendo, né? Então, o resumo é o seguinte: em 2019, né, meu marido, o pastor Chang, ele foi diagnosticado com câncer, é um tipo de linfoma, tipo não Hodgkin, e ele foi tratado em 2019 com várias sessões de quimioterapia, com sucesso, graças a Deus. Porém, no início desse ano, ele, através de exames, ele foi diagnosticado que essa mesma doença voltou, né? Com menos de 2 anos, ele retornou, né? Então, a equipe médica, né, que trata ele, resolveu fazer novamente novas sessões de quimioterapia, com doses muito mais fortes, altas, para tratar esse linfoma. Então, desde março até julho, a gente tem estado, assim, nesse tratamento desse linfoma. E após detectar que esse linfoma já está remido, para finalizar esse câncer, então, foi indicado fazer um transplante de medula
autóloga, né? O chamado TMO, esse transplante de medula autóloga seria que você não recebe a medula de outra pessoa, mas sim de você mesmo, pega a parte saudável e você retira e depois vai receber de volta essa parte saudável. Então, recebe de si mesmo. Então, é transplante de medula autóloga. Então, no início de agosto, a gente iniciou esse processo de TMO, e esse TMO, na verdade, praticamente são divididas em 3 fases, né? A primeira fase são 9 dias de tratamento com quimioterápicos muito fortes, intensos, para que a medula doente, ela ficasse zerada, né? Então, você acaba com aquela medula que estaria doente. E a segunda fase seria a fase da infusão, que recebe de volta aquela medula, né, que já tinha sido pré-coletada, e foram infundidas de volta para o organismo dele, tá? Então, essa é a segunda fase. E na terceira fase, né, que seria a fase da pega da medula, né? Então, essa é a última fase, onde a medula que foi infundida, elas vão entrar, né, e vão ser ativadas, né, com um tempo que é um período onde, no mínimo, 10 dias para ele voltar a começar a funcionar. E, claro, que dependendo de cada organismo, esse tempo de pega da medula, ou seja, para ele voltar a funcionar, demora um tempo. Então, os médicos diziam para nós que talvez demore no mínimo 10 dias, algo para alguns 12, 14, alguns países até mais tarde, né? Então, a gente estava nesse período de esperando a medula pegar, porque quando ele pega, que ele vai começar a voltar a fazer os elementos do sangue, que seria as plaquetas, leucócitos, as hemoglobinas, né? Então, essa fase, os médicos já tinham alertado de que seria uma fase muito delicada, muito difícil, porque o organismo estaria sem o seu sistema de defesa própria, né? E era um período que a pessoa tem que ficar isolada no quarto, e é tudo um cuidado, faz profilático, várias coisas, então faz de tudo para que não pegue nenhuma infecção, para que não venha a ter problema. E a gente estava nessa fase para não haver contaminação. Bom, enfim, e depois dessa, a gente recebeu no dia 23, o pastor recebeu a medula dele de volta, e no dia 26, ou seja, apenas após o terceiro dia, após a infusão, ainda sem nenhuma imunidade própria, e não se consegue pegar a imunidade dos outros, mas dele mesmo tinha que ter imunidade. E nessa fase sem imunidade, o pastor Chang começa um processo infeccioso, e não uma infecção simples, mas sim uma sepse, né? Ou seja, é uma infecção no sangue generalizada, e é uma situação gravíssima, precisando ir do quarto para UTI. Né? E, então, essa é a situação que se encontrava o pastor. E eu queria, assim, contar tudo isso para te dizer que o Salmos 40, esse salmo de confiança, é um salmo de autoria de Davi, foi a palavra que Deus me concedeu, na verdade, um dia antes do pastor ir para a UTI. Né? Então, eu acho que foi muito interessante, porque na quarta-feira, um dia antes do pastor ir para a UTI, o Espírito Santo me levou a meditar em cima desse Salmo 40. E eu comecei a meditar, depois eu compartilhei naquela mesma noite com os irmãos na reunião de oração. Né? E eu vou dizer que, confesso que achei bem legal, né, esses salmos de Davi. Eu falei, uau, legal, o rei Davi, né, ele é muito confiante em Deus, e achei muito legal que, mesmo em momentos muito difíceis de Davi, ele tinha uma fé, uma confiança muito grande no Deus vivo, né? E eu compartilhei, mas nunca pensei que esses salmos eu também viveria na minha vida de uma forma tão intensa, né? E exatamente no dia seguinte, na manhã de quinta-feira, começa o processo infeccioso, começou a ter muita febre,
e não parava febre, e se constatou que era uma infecção generalizada, e ele foi parar na quinta-feira à noite na UTI. E como Deus age nas nossas vidas, né? Porque Deus já me preparou, usando os Salmos 40, para me alimentar nesse tempo que estive acompanhando o pastor, desde agosto até agora, assim, essas palavras desse salmo têm me trazido uma força, e por isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês esse tema, esperar confiante no Senhor. É uma lição para mim, é um desafio muito grande para mim, é um testemunho que eu queria compartilhar das minhas dificuldades, dos meus desafios, e então vou colocar aqui esse salmo para a gente ler, para a gente estar lendo. Esperar confiante em Deus. Esse é o tema. E eu começar a ler os primeiros versículos e eu vou compartilhando, tá bom? Eu só queria fazer uma oração antes. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque em todas as coisas o Senhor está no controle. E Espírito Santo também vem nesse momento controlar a minha vida e me capacitar para estar compartilhando a tua palavra. E também nesse tempo de vivência que eu tenho tido a oportunidade de viver com o Senhor. Edifica a tua igreja e que toda glória, toda honra seja dada somente a ti. O Senhor merece toda honra, todo louvor. E seja glorificado no nosso meio. É assim a minha oração, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, esperar confiante no Senhor. No versículo 1 desse salmo diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isso está na versão atualizada. Aí NVI fala assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E nova linguagem de hoje fala assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e me ouviu o meu pedido de socorro. Você pode ver que em várias traduções, a gente percebe que fala esperar confiante, colocar esperança com paciência, E eu queria falar que, na verdade, essa palavra esperar, eu não sei como é para você, para muita gente tem muita dificuldade em esperar. Em geral, ninguém gosta de esperar. Ainda mais nesse mundo atual, até muito liberal, Muita gente não quer esperar nem para casar, para morar junto, para ter relações sexuais, Então, tem gente que não espera. E esse mundo tecnológico, tudo é muito rápido, tudo é muito... Tem as informações, muito, muito rápida, esse mundo globalizado, você vê essa geração, é uma geração que as pessoas não gostam de ficar esperando. E a palavra de Deus fala assim, o Davi fala: esperei confiante no Senhor, e ele espera no Senhor, e o que é esperar em Deus? E na Bíblia, na verdade, também tem vários exemplos de personagens que não esperaram e não se deram muito bem. E algum exemplo assim que me vem tipo de Abraão, que nasceu Ismael, Arão, que fez o bezerro de ouro, ao invés de esperar Moisés descer, ele o povo pressionou e ele fez o bezerro de ouro, pecou contra o Senhor. Saul, ao invés de esperar pela vinda do profeta, ele fez sacrifício, então ele não esperou. Então, muitos exemplos de quem não soube esperar no tempo certo. Aí, esperar. Davi é uma pessoa que, ele fala assim, ele declara, esperei confiante no Senhor, esperei com paciência e depositei toda a minha esperança
toda a minha esperança em quem? No Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E essas palavras servem de introdução a essa oração de Davi, né? É uma oração que mistura louvor e ação de graça, súplica, por um livramento, e é um clamor a Deus. E a frase, esperei com paciência no Senhor, na verdade, na expressão hebraica, ele significa esperando, esperei pelo Senhor. Né? Parece que é um reforço, esperando, esperei pelo Senhor, que combina a ideia de um intenso desejo de uma completa submissão mental à vontade de alguém, né? É devido ao Senhor, né? Então, espera pelo Senhor. Esperando, esperei, mostra uma constância, a seriedade e, sobretudo, a paciência. E a verdade, a gente só espera por alguma coisa quando você tem esperança, quando você crê que vai receber. Quando você acha que não vai receber, você não fica esperando, né? E para isso, para esperar confiante, você tem que exercer o quê? A fé, né? A fé que Davi tinha era que o Senhor ouviu o seu clamor. Ele já sabe que o Senhor ouviu o meu grito de socorro, porque ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Davi era um homem que ele se relacionava com Deus, então ele sabe quando ele clama pelo Senhor, ele sabe que Deus ouviu, então ele espera esse socorro que vem do Senhor, porque ele sabe quem era Deus. Então, é muito importante a gente saber quem é Deus e o que as promessas de Deus, para a gente realmente saber esperar com paciência, com esperança. Porque mesmo o nosso Deus sendo tão grande, tão poderoso, tão majestoso, é um Deus que sustenta todas as coisas, está no controle de tudo, mesmo um Deus criador, um Deus assim tão grande, ele se relaciona conosco, ele se relaciona com aquele que o busca. É um Deus que não está longe, mas também é um Deus de perto, e ele se inclina para ouvir nosso clamor, as nossas orações. Então, legal saber que nosso Deus, mesmo sendo ele tão grande, ele se importa conosco, ele se importa com nós que somos miseráveis, que não merecemos, não somos merecedores, mas ele nos ama. E é tão bom saber disso, que o nosso Deus, ele tem um amor incondicional para com seus filhos. E Davi tinha essa convicção. Ele sabia que Deus ouviu o seu grito de socorro, por isso ele esperou pelo Senhor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e me firmou num lugar seguro. No versículo 2, ele fala assim, que o Senhor o tirou do poço de destruição, o poço de perdição para algumas versões, da cova perigosa para outras traduções. Então, o Salmos 40 fala assim, o Senhor o tirou de um lugar de morte, de destruição, de dificuldade. Eu não sei que tipo de dificuldade o Davi estava passando, mas, para mim, a ideia de que o Senhor pode nos tirar de qualquer situação contrária, difícil, né? Ou pode ser um vício, né, na sua vida, alguma dificuldade financeira, um problema de relacionamento que você acha que não tem mais soluções, né? Então, não importa a situação, o Senhor pode nos tirar dessa dificuldade, desse poço de lama, atoleiro, né, dessa morte até, em todas as dificuldades que você possa imaginar, o Senhor é capaz de nos tirar desse lugar. Clame a Ele, porque Ele tem poder para nos tirar desse lugar, e Ele nos ama. Então, eu vou falar que, para mim, esses salmos, no momento mais difícil, eu clamei ao Senhor. Eu falei, Deus, Senhor, me ajuda
ajuda, cuida do pastor Chang. Eu orei para que o Senhor realmente colocasse, estendesse a mão para salvar o servo do Senhor do perigo da morte. Porque foi muito difícil. No momento que eu ouvia os relatórios dos médicos, não só de um, mas de vários médicos da UTI, eram tudo relatórios muito ruins, sem esperança. Na verdade, eu acho que eles apenas estavam relatando algo real, a situação real do paciente. Eles não estavam querendo me pôr para baixo, mas todos os relatórios, assim, eram desoladores, né? E eles falavam que a situação do Chang era gravíssima. Era uma sepse no indivíduo sem funcionamento de medula e sem imunidade, né? Porque ele, como eu falei, estava há 3 dias, 4 dias após o transplante de volta da medula dele. Então, como eu falei, para pegar era talvez do 10º dia para lá, né? E ele apenas estava no 3º dia, né? E ele entrou nessa sepse e precisou ser entubado, né? E todos os órgãos dele estavam começando a se comprometer, né? Ou seja, ele começou a ter, colocaram respiração artificial para respiração, máquina de diálise para filtrar a parte de função renal, 24 horas, era uma máquina que ficava direto, e então começou a ter disfunção renal do fígado, começando a usar drogas altíssimas para manter a pressão arterial, não só uma, mas 2 drogas altíssimas, né? E o médico falava assim, eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? Então, para eles, não passava de muito tempo. E meu coração ficou muito, muito angustiado. Eu, como esposa, meus filhos, todos nós ficamos bastante angustiados. Eu lembro que o médico, quando nos deu esse relatório, o médico fixou os olhos em mim, ele não tirou os olhos assim mais, ele fixou olho para olho e ficou me falando do relatório. Eu acho que ele esperava que eu, como esposa, desabasse, começasse a chorar. Mas eu fiquei firme, assim, pensando, mas eu tenho uma chama de esperança ainda, porque o meu Deus é poderoso, é um Deus de milagres, é um Deus que ressuscita até os mortos, eu pensei, e eu posso esperar nele, porque quem dá a sentença final é Deus e não os médicos. E o Espírito Santo me faz lembrar dos Salmos 40, esperei confiante no Senhor, depositei toda a minha confiança, toda a minha esperança no meu Deus, no meu Deus. Ele ouviu o meu grito de socorro, ele me tirou do poço da perdição, da cova, e colocou-me no lugar seguro. Ele pode colocar a gente no lugar seguro, ele nos salvou, Jesus já nos salvou, então Jesus pode salvar o pastor Chang também dessa situação que os médicos falaram que não tinham mais como eles fazer nada. E eu confesso também que foi muito importante a participação de todos os irmãos da igreja, o apoio, a oração dos irmãos, da igreja, de outras igrejas, e eu falo assim, o corpo de Cristo é muito importante, a gente está junto também, né? A gente pertencer ao corpo de Cristo. Eu sei que não só do Brasil, mas muitos irmãos dos Estados Unidos, de Canadá, de Taiwan, de Hong Kong, os países da América Latina, da China, muitos levantaram para estar orando, clamando a Deus, e até chegaram a fazer reuniões de oração através via Zoom, pessoal orando, acreditando mesmo. O povo de Deus se levantou porque acredita quem é nosso Deus, e isso foi muito importante, a gente juntar para clamar e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E outra coisa que me encorajou muito também
eu fiquei sabendo também de crianças, né, que se juntaram a essa corrente de oração, e a fé delas, né, é tão linda, uma fé pura, né, e elas acreditavam que Deus ia curar o pastor Xang, e isso me encorajava muito, né, ouvindo esses relatos das crianças também estarem junto orando. A gente recebeu muitas mensagens de incentivo, de encorajamento, eu recebi muitos áudios de louvores, exaltando, louvando a Deus, e muitos também se voluntariaram para doar plaquetas, sangue, doar até granulócitos, né, que é um processo bem mais complicado, mas eu vi muitos irmãos também, não, eu vou, eu posso, né, e eu vejo assim, que mesmo pela dificuldade, mas o amor lança fora o medo, vem, sabe, eu vou lá, quero ajudar, contribuir, isso aquece o nosso coração, e eu quero agradecer muito ao corpo de Cristo, e dizer como é precioso o corpo de Cristo, né, a gente está juntos, né, como família, juntos na alegria, na dor, e a gente poder pertencer à família de Cristo, né, então, eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos, né. Bom, então, continuando, eu queria falar também que o pastor Xang, ele foi levado na UTI na quinta-feira, né? E foi engraçado que, por um milagre até, 3 dias após, no domingo de manhã, ele teve uma melhora, assim, sem receber nenhum granulócito, ele parece que teve algumas drogas começaram a diminuir. E eu vejo isso como uma ação milagrosa, né, poderosa da mão do Senhor, que já tinha começado a operar. É um agir especial de Deus, que o sustentou durante sexta, sábado, domingo. E eu penso assim, a gente experimentou como se fosse uma morte para uma ressurreição, né, uma vida nova, né, porque até queria contar que eu lembrei que alguns dias antes da UTI, ou seja, no início da internação do hospital, e num dos devocionais que o pastor teve de manhã, ele compartilhou comigo, hoje de manhã, né, eu tive um insight, Deus me falou, né, como esse transplante de medula que eu vou receber, é como se a gente tem que morrer para o nosso eu, o nosso velho homem. É como se a gente precisa morrer para nós, para que a nova vida de Cristo viva em nós, para a gente viver um novo homem. E Deus fez o pastor experimentar essa morte do velho homem, de forma até muito radical, eu diria, né? E ele ficou, nesse tempo, os primeiros dias, talvez uns vários dias, assim, inconsciente, imóvel, entubado, sustentado por drogas para dormir, e quando eu vi aquilo, ele na UTI, inerte, eu falo assim, é a morte do velho homem, e que Deus venha, assim, em nós, viver em nós, não sou mais mas Cristo vive em mim, né? E eu agradeço a Deus porque hoje ele está recuperando ainda no hospital, a gente está aqui no hospital, né? Mas eu vejo ele já conversando, falando comigo, podendo comer sozinho, e alguns movimentos, ele ainda tem dificuldade, mas retornando, começando a movimentar os órgãos recuperados, e é um milagre mesmo, um milagre de Deus nas nossas vidas, e eu sei que se ele vive hoje ainda é por causa de Jesus, por causa da vida de Cristo nele, e eu quero glorificar a Deus por tudo que ele fez na minha vida, na nossa família, no nosso meio. Eu só tenho no meu coração só louvor e gratidão a Deus. Os Salmos 40, no versículo 3, fala assim, né? Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, né? E enquanto eu passava vendo o pastor, assim, ainda doente, melhorando, eu lembrava desses salmos, lembrando que, não, Deus vai restaurar ele, né? Eu tenho fé que ele vai ser restaurado
para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Muitos vão ver, vão temer e confiar no Senhor, né? Essa é a minha oração mesmo, né? E Deus nos fez cantar um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E esse cântico novo não é apenas fazer uma nova música, um ritmo, melodia nova, mas é um cântico de salvação. É um cântico de obra de salvação do nosso Deus. Jesus já nos salvou. E esse cântico todos nós podemos cantar. E para mim, cantar, novo cântico significa cantar novas experiências com Deus, exaltando e louvando por todas as coisas que ele tem feito na minha vida, operado na minha vida, na minha família, né? E, na verdade, quando eu olho para trás, são inúmeras experiências que a gente tem experimentado. Então, a gente vive cada dia experimentando Deus para cantar um novo cântico de louvor a Deus, né, para glorificar a Deus e que o nome do Senhor seja conhecido, né, e é para exaltar mesmo a Deus e impactar na vida das pessoas para que muitos venham a conhecer e confiar no nosso Senhor. E realmente Deus fez uma obra milagrosa na vida do pastor, né? E eu só queria também contar umas coisas assim, para glorificar a Deus, né? Não para exaltar ele, mas muitos médicos viram ele se recuperando e a surpresa deles de como ele estava para sair após 19 dias de UTI, foi impressionante também, né? E eu lembro que o primeiro médico que deu um relatório bem negativo para mim, eu estava junto com o Caleb, né? O nome dele é, se não me engano, doutor Estevam. Ele foi o primeiro médico que deu aquele relatório desanimador que nos colocou assim lá para baixo. Mas ele foi também aquele que viu ele saindo da UTI. Quando a gente estava saindo no corredor da UTI, ele ficou assim, falou, uau, sabe, deu aquele grande parabéns, né? Muito bom. Ele ficou muito surpreso e feliz com a recuperação milagrosa do pastor Chang. E o médico da UTI, que era o que cuidou do rim dele, o doutor Vitor, ele também ficou surpreso. Nossa, o Chang já vai sair da UTI, né, tão rápido, pelo quadro grave que ele se encontrava, ele se assim, admirou com isso. E o médico responsável do transplante dele, eu lembro que um dia ele foi nos visitar, e ele falou, entrou no quarto em alta voz, Chang, declarando assim, Chang, você é um cara abençoado. Ele fez assim, falando assim, incrível, né? Incrível do que você passou e está assim agora. E com certeza, se você está aqui ainda, é porque tem uma missão para cumprir nessa terra. O doutor Filipe falou isso. Outra doutora que cuida dele, a doutora hematologista, a doutora Silva, que acompanha sempre de perto, né? Ela falou assim, Chang, aprendi muito com você, tanto na parte médica, como na parte de vivência, de superação, né? Ela falou assim que ela achou o pastor Chang, né? Um paciente o mais resiliente que ela já conheceu, né? Porque ela viu, assim, as atitudes do pastor e chamou a atenção da vida dessa médica. Ela falou assim, que quando ela está em dificuldade, ela quer reclamar, começa a reclamar, ela lembra do pastor, e fica até com vergonha de achar a situação ruim, né? Lembra, nossa, o meu paciente, o Chang é assim, então ela aprendeu para ela falou assim, você foi um exemplo para a minha vida. Então, e agradeceu ao pastor, né? Obrigado, né? Porque você me ensinou tanto como médico como na vida, né? Isso para a glória do Senhor, tá bom? Outro médico, o doutor Otto, né? Foi o que recebeu naquela noite de quinta-feira na UTI, em estado gravíssimo, quase para entubar, e ele me encontrou um dia no corredor e falou, nossa, né? Me falou em particular, e alguns dias depois, quando ele encontrou o pastor, acordado, né, já sem sedação, falou novamente, né, mais de uma vez, que ele ficou impressionado com o pastor, porque ele viu um espírito diferente nele, né, porque quando recebeu ele naquela situação gravíssima,
Ele, antes de entubar, ele viu o estado, ele falou assim, foi bem diferente, me chamou a atenção, né? Eu creio que ele viu um estado de paz, né? Confiança. Ele falou, ele não sabia nem como falar, é um cara resiliente, né? E resiliente é uma pessoa, o quê? É uma pessoas consideradas, pessoas que são capazes de manter o quê? A calma, otimismo, diante de adversidade, em dificuldade, ele mantém o autocontrole e trata as coisas com otimismo, né? Um cara flexível, resistente, maleável, e as expressões que os médicos não sabem expressar e falam, né, do pastor, mas eu tenho certeza, se o pastor é resiliente, sabe por quê? Porque ele confia, né, confia no amor do Pai Celestial. A segurança que o pastor tem no amor do Pai Celestial é muito forte, e eu vejo isso, né, na vida do pastor. Ele sabe em quem ele pode se apoiar, e essa paz, confiança vem de Deus, né? E que Deus seja glorificado através de tudo isso, da vida do pastor, né? E não somente os médicos. Eu sei que quando a gente está aqui nos andares, a gente conhece muito essa equipe de enfermagem, toda a equipe de fisioterapia, do banco de sangue, muitos também doaram sangue lá no centro de do banco de sangue, e o pessoal fala muito, né, dos irmãos que foram lá, assim, muitos aqui falam assim, de tudo isso que está acontecendo, e ficam felizes, né, por ver esse paciente, Shang, né, se recuperando, mas também estão testemunhando que foi uma obra de Deus na vida dele, uma obra poderosa de Deus, e tudo isso para quê? Para glorificar a Deus, né? Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E essa é a nossa oração, né? Que em tudo que a gente passa, ou estamos passando ainda, que muitos sejam impactados pelo poder de Deus, temam e confiem no Senhor. Eu oro para a salvação de muitos dos nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus, né? Que eles venham também ser impactados. Essa é a nossa oração, que possam experimentar também do poder de Deus, o poder que salva, não só físico, mas na alma, no espírito. Amém? Próximo versículo fala assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Deus tem feito tantas coisas no nosso meio, né? E como é feliz, é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em Salmos 25, versículo 3, também diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, né? Para algumas traduções que não vão ficar desamparados, né? Então, o que espera no Senhor não vai ser decepcionado. E a nossa confiança não está depositada somente num pensamento positivo. Tem gente que fala assim: ah, você é forte, você tem um pensamento positivo. Não. Porque não é numa força ou capacidade de superação que a gente consegue as coisas, né? E nem depositado em comprar saúde através de dinheiro. O que o dinheiro pode fazer nessas horas? Não adianta a gente ter dinheiro, mas não pode comprar saúde. A gente pode estar no melhor hospital, ter suporte hospitalar tops, mas não é isso que vai salvar uma vida, né? Eu sei que quem pode nos ajudar, com certeza, de verdade, é o nosso Deus. Nessa hora, a nossa confiança está depositada em Jesus, que já venceu a morte, que carregou todos os nossos pecados, nossas doenças, nosso sofrimento. Ele já pagou o preço por nós. Nós temos uma aliança de sangue com Ele, conquistada lá na cruz. O Senhor Jesus já carregou tudo lá na cruz, e nós somos salvos por Jesus. Glória a Deus. Que essa seja a nossa fé,
né, essa confiança venha crescer na vida de cada um também. Então, vamos depositar sempre a nossa confiança em Jesus, não importa em que situação que você está vivendo agora. Eu queria, assim, incentivar você, né? Não sei como se passa cada um, pode ser um problema de saúde também, pode ser um problema familiar, um relacionamento difícil, ou um problema financeiro na sua vida, alguma área que parece perdida, não tem mais esperança, um lamaçal, num poço sem saída, um vício que você não consegue vencer, né? Põe a sua confiança em Deus e tenha um verdadeiro relacionamento com Ele. Creia que Ele te ama, creia que Ele te ama e pode te ajudar. Né? Creia e Ele pode te conduzir. Né? Entrega a sua vida para Ele. Entrega para Ele. Nunca perca a esperança nele. Espere com paciência. Não desista em acreditar em Deus, um Deus de promessas. Podemos confiar nas promessas de Deus, né? Siga confiando em Deus e nas suas promessas. Né? Então, a terceira parte que eu queria compartilhar é essa, de prosseguir esperando e confiando. Né? E para prosseguir esperando e confiando, eu queria compartilhar, né, nesse Salmo 40, o final, os últimos versículos, na verdade. Né? Então, vamos ler os últimos versículos do 13 ao 17. Vamos ver aqui, no versículo 13 ao 17, diz assim: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me, sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida, retrocedam e desprezado os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que te amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus. Não te demores. Não te demores. E para prosseguir confiando em Deus em toda a vida, esses versículos finais de Salmos 40 é interessante, né? Aqui, Salmos 40, os últimos versículos, o Davi expressa um pedido de libertação, né, ainda, apressa-te, Senhor, né, não te demores, tu és o meu socorro e o meu libertador, não te demores, né, e, na verdade, a gente não sabe o que o Davi estava vivendo naquele momento quando escreveu esses salmos, e talvez uma perseguição de morte também, né, e ele começa, na verdade, nos primeiros versículos declarando: eu espero em ti, tenho esperança, né? Ele começa declarando. Então, quando li esse Salmos, eu fiquei pensando, será que ele estava vivendo numa situação de perigo quando escreveu esses Salmos? Ou seja, ele já começa declarando, porque ele tem a certeza, a fé de que o Senhor já o salvou, né? E ele esperei com confiança, com paciência, e Davi tem muito a nos ensinar a continuar esperando. E na nossa agenda, muitas vezes parece que Deus não se mostra apressado em vir nos ajudar, a nos livrar de uma situação, não é mesmo? Mas isso não significa que Ele abandonou a gente. Ele, na verdade, propositalmente, Ele nos mantém nesse período de espera, de ter paciência, porque muitas vezes o nosso caráter é aperfeiçoado na fé, né? Caráter fundamental da gente, assim, vai sendo moldado por Deus, Ele vai nos aperfeiçoando através dessa espera no Senhor, e aperfeiçoa a nossa fé, né? E desde a internação, no dia 13 de agosto até hoje, 19 de setembro, estamos já 37 dias aqui no hospital, né? Então, a gente está, assim, esperando, né? Com paciência, Deus está moldando a minha vida, na minha família, em todos nós, né?
é um trabalhar na minha vida. Eu sei que Deus tem trabalhado assim bem fundo na minha vida, porque quem anda comigo sabe, né? Eu sou muito ansiosa, né? Eu queria tudo para agora, eu queria que, resolve tudo rápido, né? Aí às vezes meus filhos, mãe, calma, né? E quando eu via o pastor, assim, tempo que ele estava na UTI, eu queria ver ele logo, então eu ficava assim, o que eu posso fazer para ajudar, né? Mas na verdade a gente não pode fazer nada, não é mesmo? Mas a gente já está tudo lá ansioso, né? Tanto que eu vou confessar aqui que eu passei muito mal. Esse tempo que o pastor ficou 19 dias na UTI, não foi só no início, foi a sepse, mas no meio tempo desses 19 dias, também teve outro problema que aconteceu, que eu queria até falar também o que aconteceu, né? Teve um problema de funcionamento do fígado dele, né? E dos rins, que também estava ainda comprometido. Então, esses 19 dias, os primeiros foi por causa da sepse, aí deu uma melhora, a medula pegou no nono dia, foi um tempo assim que a gente agradeceu a Deus, foi até melhor do que esperado, e comecei a trabalhar, mas o fígado estava com comprometimento, né? Aí a médica, a doutora Silva, veio me falar que no transplante de medula, uma das complicações que pode haver é uma doença chamada VOD, que é um comprometimento sério no fígado, com uma oclusão das veias, né? E que alimenta o fígado. Então, acaba dando toxicidade ao fígado e acaba o fígado não funciona e trazendo óbito ao paciente. E quando a gente estava na UTI, os exames que começaram a vir após a melhora da infecção indicavam uma bem possível VOD, essa doença de oclusão do fígado. E até compartilhei com os irmãos da igreja, orem pelo fígado, né, dos rins do pastor, né? Eu não estava falando tão claramente, mas eu pedi orações para todos estarem orando pelo fígado. Então, o fígado do pastor, as enzimas começaram a vir muito alteradas, a bilirrubina subiram de forma exorbitante, a ponto da médica que cuida dele falou assim, nunca viu uma bilirrubina na vida dela tão alta. E ela veio me falar de uma forma até muito triste, né? E deixando a gente quase sem esperança de que, bom, fazer o quê, né? A gente não esperava que ocorresse esse VOD no sangue, mas, né? E ela falou isso, e a gente ficou bem abalado no momento, né? E ela comentou ainda que uma das hipóteses bem remota poderia ser também um vírus, né, que poderia estar trazendo toxicidade ao fígado dele, né? E que para ela acha que talvez não seja, né? Que seria o VOD, mas para fazer um teste para ver se tem esse vírus, né? E eu tinha que pagar um teste que no particular, porque o meu plano de saúde não cobria esse teste, mas a gente resolveu fazer esse teste. Eu acho que Deus, né, também nos conduziu para, sim, vamos fazer esse teste. E, para nossa surpresa, esse vírus foi comprovado, deu positivo, e iniciou o tratamento de 14 dias com um antiviral no pastor, né? Então, a gente tem até que hoje, a gente estava tomando todo esse tempo, o antiviral, e para alegria nossa, né, isso é bem recente, porque foi ontem à noite, o resultado já saiu, e agora já deu negativo, então, esse antiviral já funcionou, graças a Deus, com sucesso, e graças a Deus, a gente o pastor não vai precisar mais tratar, né, ou continuar com o antiviral, porque o antiviral acaba também afetando em outras coisas do sangue dele, né? Então, a gente está experimentando o agir de Deus, né? Então, são muitas coisas, né, que a gente quer testemunhar o que Deus tem feito, né? Deus tem trabalhado na nossa vida. Eu creio que Deus permitiu tudo isso, porque está trabalhando na minha vida, na vida da minha família, na vida do pastor. Ele está nos ensinando a ter
confiança mais no seu amor, um descanso verdadeiro, uma entrega total, eu tenho crescido com isso, né? Porque para mim no início foi muito difícil e, como eu falei, eu até estava tão ansiosa que até cheguei a passar mal, né? Na verdade, no 12º dia, quando o pastor estava internado, eu comecei eu acho que eu estava com tanto emocional carregado que, de repente, assim, sabe, parece que deu um baque, assim, e eu fui parar até no pronto-socorro, né? Eu queria, assim, até testemunhar para vocês que eu também acho que foi um trabalhar de Deus na minha vida, porque, graças a Deus, aquele dia meus filhos estavam tudo perto, era um feriado do 7 de setembro, e quando aconteceu quando eu passei mal, eu estava com eles perto, eu tive o suporte de eles me ajudarem a ser socorrida no pronto-socorro, mas eu sei que Deus também estava me ensinando que eu tinha que ter uma verdadeira entrega total, né? E é como se Deus estava me dando um alerta, descansa de verdade em mim, eu estou no controle de tudo, né? Descansa do meu amor, eu estou orquestrando tudo isso no meu tempo, né? Porque eu creio que tudo tem o tempo de Deus, nada acontece fora do controle de Deus, né? E Deus permitiu, né? E nem um passarinho cai sem a permissão de Deus, né? Então é um trabalhar na minha vida, né? Na vida do pastor, na minha família. E eu creio também Deus quer trabalhar no corpo de Cristo também, né? É você que também esteve junto conosco, você que está ouvindo essa pregação, eu quero te englobar junto para a gente crescer junto nessa confiança em Deus, e para que o nosso caráter venha a ser cada dia aperfeiçoado e que a gente possa experimentar o quanto Deus nos ama e que a gente saiba aprender a confiar de verdade nele, né? Não importa o que vocês passam, o que você está esperando em Deus, às vezes é quase a ponto de você desistir, não desista das coisas que Deus colocou na sua vida, né? Espere em Deus, vale a pena esperar em Deus. E meu testemunho e confissão das minhas fraquezas nessa tarde, eu queria estar abrindo meu coração, né? Eu sei que eu tenho que rever muitas coisas na minha vida cristã, alinhar muitas coisas com Deus e arrepender de coisas diante do Senhor, e creio que Deus me ama muito e não desiste de mim, nem de você, né? E para finalizar, eu queria falar também que no momento em que eu estava assim muito difícil, confessei diante de Deus os meus pecados, né? E falando da minha dificuldade de continuar a me firmar nele, de esperar nele, e Deus me deu um versículo em Miqueias, capítulo 7, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu, que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os meus pecados nas profundezas do mar. Ele perdoa os meus pecados, ele não fica irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, e de novo terás compaixão de nós, né? É tão bom saber que ele nos ama para sempre, nada nos separa do amor de Deus, amém? Que bom, né? Então, que na sua vida, meu irmão, você esteja sempre confiando, esperando em Deus. Às vezes pode até demorar, mas vale a pena esperar, confiante nas promessas de Deus. Ele é bom, ele é fiel, ele ama você, me ama. E que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que trabalham por nós, recebam toda a glória, toda a honra, todo o louvor para sempre, através da minha vida e da sua vida. Amém? Então, esse é o meu compartilhamento, do meu testemunho essa tarde. E que Deus abençoe a todos. Amém?
Bom, eu queria fazer uma oração para a gente terminar, e que todos possamos crescer cada dia no Senhor. Pai amado, nós realmente queremos glorificar por todas as obras que o Senhor tem feito nas nossas vidas, principalmente pela obra de salvação, através do sangue, sacrifício de Jesus, lá na cruz. O Senhor nos salvou-nos do pecado e da morte. Obrigado, Jesus. E obrigado, Senhor, porque mesmo o Senhor sendo tão poderoso e grande, o Senhor se importa conosco, ouve o nosso clamor, ouve e realmente faz segundo a tua vontade. O Senhor tem compaixão de nós e nos perdoa. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar, te louvar, e que o Senhor receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor, e que através das nossas vidas a gente continue testemunhando de tudo que o Senhor fez, e que muitos venham a te conhecer, temer o Senhor, e venham a ser salvos através do Senhor Jesus. E obrigado por essa tarde, essa comunhão que eu tenho com meus irmãos. Obrigado pelo corpo de Cristo, que é tão preciosa, Senhor, por cada irmão, que o Senhor venha realmente conduzir nossas vidas cada dia para experimentar do Senhor, cantar um novo cântico, novas experiências com o Senhor cada dia, Senhor. Experimentar o teu amor, descansar no teu amor e continuar a confiar, esperar em ti, Senhor. Abençoa-nos nessa semana que adentra para frente, e que continuemos a brilhar pelo Senhor, a testemunhar pelo Senhor. Muito obrigada, Jesus. E assim eu oro, agradeço e te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom. Que todos sejam abençoados.